Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um Panini Cast. A gente estava um pouco sumido, né? Não sei se vocês sentiram falta, mas estamos aqui de volta, 2026, com muita novidade, muitas atualizações. E eu tô aqui, eu sou a Camila, não sei se vocês me conhecem, Camila, coordenadora de marketing de publicações. Estou aqui com o Daniel, nosso supervisor editorial. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel Moraes, sou supervisor das publicações de mangá na Panini. É isso, e com a Sandrinha, que vocês também conhecem, mas estamos aqui. Tudo bem, gente? Eu sou a Sandra, para quem não me conhece, sou especialista em licenciamento de mangás aqui da Panini. Isso aí. E a gente hoje tem muita coisa para falar, certo? Certo. Muita coisa, Camila, porque o ano começa agora, não é mesmo? Depois do carnaval. Depois do carnaval a gente vem com a corda toda. Vocês perceberam, a gente está com muita coisa boa, muitos títulos sendo lançados. E a gente vai começar a nosso Panini Cast hoje, gente, falando de um assunto que vocês têm perguntado bastante. A gente vai começar ouvindo vocês, uma pesquisa, tá? A gente está com uma situação Black Lagoon e de Gray Man. Né? São dois títulos que a gente já publicou no passado e a gente está pensando de trazer eles de volta. Sandra, conta um pouquinho pra gente como que é a história de Black Lagoon. Então, Black Lagoon, ela conta a história de um grupo de mercenários conhecido como Companhia Lagoon, que contrabandeia cargas nos mares do sudeste da Ásia nos anos 90. Então, a gente vai ter o quê? Submundo da máfia russa, cartéis de drogas colombianas e assassinos e muita ação. Esse título, inclusive, ele foi publicado a partir de 2008, né? E o último volume que a gente lançou foi em 2009, foi o volume 9. Ele está, na verdade, em andamento, né, com 13 volumes. E aí, só para vocês terem uma noção, né, que teve um certo período de hiato, o volume 9 ele foi lançado em 2009 e o 10 só saiu depois de 5 anos, em 2014. Caramba. Então, gente, com isso, a gente vai passar a palavra aqui para o Daniel, que vai explicar o que a gente quer fazer com esse título. Daniel, explica para a gente. Com o retorno de alguns títulos que são mais antigos, esses mangás foram publicados com um tipo de material em uma época muito distante. A gente vai retornar com eles agora e a gente precisa saber se vocês têm interesse que seja feita uma nova versão, uma releitura do material publicado em um papel melhor, com um acabamento diferenciado, ou se vocês querem que a gente só complete a produção do mangá conforme ele foi publicado no passado. No caso do de Gray Man, ele não é tão antigo assim, né? A gente teve um título no ano passado, foi no ano passado que saiu o último volume, mas o Black Lagoon, ele é bem antigo, então a gente poderia finalizar a publicação com o design que foi feito antigamente, mas fazer uma nova tradução, melhorar o produto e lançar uma nova coleção. Então, a pesquisa, gente, é justamente para vocês nos orientarem, nos ajudarem a entender o que a gente vai fazer com isso. A gente segue a reimpressão, coleção normal, então quem colecionava Black Lagoon continua com a sua reimpressão, mesmo papel, mesmo acabamento, igualzinho para não modificar, ou vocês acham interessante a gente voltar com esse título? A Sandra que contou a sinopse, aí é uma história bacana, é um mangá que ficou parado em hiato muito tempo. Foram 5 anos. 5 anos de um volume para o outro, então o mangaka tirou o seu tempinho para descansar, para tal, e agora ele voltou a escrever. E a gente tem que terminar a coleção. Então, e não só isso, né? É interessante também de fazer uma nova publicação, porque por serem mangás muito antigos, nós temos novos leitores que hoje já têm idade para acompanhar essa história. O Black Lagoon, ele é um mangá adulto, então ele tem muita violência, ele não é sobre fantasia, ele é sobre gangues, mercenários e tiroteio. Bem anos 90, a história se passa em 1995 e ele tem essa pegada, assim. Então, ter uma nova publicação possibilita que pessoas que não compraram na época possam começar a acompanhar uma nova versão a partir de agora e curtir essa história. O Black Lagoon, inclusive, me impactou bastante na época, porque ele é um mangá focado em ação de tiro muito diferente das coisas que tinham naquele momento.
Então, é uma oportunidade, assim, e a gente tem que saber se isso vale a pena ou não. Ou não. E assim, não quer dizer que a pesquisa deu que X leitores preferem isso, que é o que vai acontecer, porque não é uma decisão somente nossa, a gente precisa passar isso para licenciante, precisa falar, mas a gente está pedindo a ajuda de vocês, o palpite, no sentido de falar, gente, o que a gente faz com essa situação? E essa situação também se assemelha ao de Gray Man, que também teve um hiato, né? O de Gray Man fala sobre o quê, Sam? Então, The Gray Man é um mangá de fantasia sombria que é ambientado num cenário gótico europeu, onde um grupo de exorcistas utilizam a inocência, que é uma arma, para combater akumas criados pelo Conde do Milênio, que é um ser maligno que deseja destruir a humanidade toda. E esse mangá ele foi publicado a partir de 2009, e hoje a gente tem até o volume 29 lançado, inclusive, no ano passado. Boa. Então, assim, essa pesquisa vai ficar aqui, a gente vai pôr um QR Code aqui na tela e vai pôr o link também do Forms aqui na legenda. Então, por favor, gente, a gente vai dar uma semaninha para vocês votarem. A gente vai publicar esse link também lá no Instagram. Dá uma ajuda pra gente, ajuda a gente a planejar, a se estruturar com isso, porque são títulos incríveis, são títulos muito legais. Tem muita gente que coleciona ainda esse material. Então, assim, lógico, a gente vai continuar. Para quem já coleciona, tem o seu na estante, fique tranquilo, vai continuar do jeito que tá. Mas a gente quer perguntar, vale a pena? Vocês querem uma nova versão, um novo papel, um novo formato? Só avisa isso pra gente, a gente vai deixar o linkzinho aqui, o QR Code na tela, responde pra gente. E agora, vamos falar de outro assunto, que também é um assunto muito bacana. Lembra o ano passado que a gente fez o diário de leitura? Muita gente conseguiu o diário de leitura, foi esse diário aqui, ó, de 2025. O pessoal colecionou durante o ano todo o volume 1, continua essa história, tá? Então, todo o volume 1 vem com um adesivinho, vem com marcador de página, isso é uma coisa que a gente acabou conquistando, né? Das nossas, já virou um padrão. Então, assim, quem colecionou, completou o seu diário de leitura, eu vou deixar um link também, é um outro link, tá? Ó, a gente vai estar cheio de links essa live aqui. Com esse link, vocês vão se cadastrar. Quem completou vai preencher o Forms e a gente vai fazer um sorteio. São 100 box que a gente vai disponibilizar para quem completou o seu diário de leitura. Então, se cadastrem, tá? A gente vai deixar os títulos lá, os títulos de box que vocês podem escolher. Tem caixa coleção completa, tem alguns outros tipos de box. Se cadastra lá, a gente vai pedir para você, obviamente, mandar as fotos do seu diário completo, né? Não é assim também, né? A gente tem que estar com... Tem que comprovar. Tem que comprovar que tá tudo completinho. E aí, agora, a partir de fevereiro, março, as Panini Points, as livrarias e os sites já estão recebendo o novo diário de leitura, que é esse aqui. Esse é um novo diário de leitura. A gente fez uma pesquisa no final do ano com vocês para falar o que vocês tinham achado do diário de leitura, o que poderia melhorar e tudo mais. Uma das coisas que o pessoal pediu foi uma folha, porque a gente tinha feito essa folha, um coucher, que é a folha do álbum de figurinha. E, na verdade, o pessoal falou, mas para escrever é ruim, para escrever a nossa review, ficar escorregando e tal. Então, o nosso novo diário, ele tem as páginas offset, branquinha, tá? Tipo folha de sulfite mesmo. Então, fica fácil para você conseguir escrever a sua review. O espaço de linhas para a review tá maior, então isso é muito legal. A gente deixou um espacinho aqui para meus autógrafos. Então, isso aqui é super bacana. Você tá num evento, tá num Anime Friends ali, vê alguém, vê um dublador, vê algum artista que você quer, você já consegue deixar no seu caderninho. Continua tendo aquelas coisas para você escolher qual o seu melhor mangá, sua lista de desejos e blá, blá, blá. A gente colocou até uma ordem aqui para você fazer a sua lista de compras e organizar a sua tabela, tá? Então, assim, tá bem legal o nosso diário de leitura. Continuem colecionando, a gente já tem vários títulos com o adesivinho, tá? 2026 a gente tá aqui com o nosso diário. Eu não recebi ainda, você quer me dar? Pode ficar. Então vai ter que Coleciona o seu, já começa a colar. Já tenho uma aqui. É isso mesmo. A gente vai deixar o linkzinho aqui na nossa legenda do Forms para isso. Então, quem completou o diário de leitura de 2025, só preencher, a gente vai colocar lá as datas certinhas do sorteio e todas as informações, tá bom?
Vamos falar de mais coisas? Vamos. Vamos lá, então. Ó, a gente tá falando de muitos assuntos, porque faz um tempo que a gente não vem aqui, né? Então Já a gente faz tá, muito tempo, a gente muitos tá meses. falando de assuntos que estão por aí pipocando nas redes sociais. Uma das coisas que vocês mais perguntam pra gente: cadê Claymore? Cadê Kemonos de Ren? Cadê Undead Unlucky? São algumas obras que estão... A Claymore a gente já anunciou há algum tempo. E assim, gente, é um título que a gente tá em trâmite ainda. Alguns títulos demoram um pouco mais. E algumas coisas não saem na hora que a gente quer, infelizmente, né? Então, assim, e Kemonos de Ren, essas outras obras que estão um pouquinho com uma periodicidade diferentes, não estão cancelados, tá? Então, para ficar bem claro, fiquem tranquilos, estão vindo aí. Sandra, você quer dar uma palavrinha e explicar para o pessoal um pouquinho melhor? Nada está cancelado. Eu sempre falo assim, que se não tiver nenhum tipo de declaração oficial mesmo nas nossas páginas oficiais, o título não está cancelado, tá? E sempre, se um dia, Deus queira que não acontecer isso, a gente vai oficializar isso. Sempre que tiverem alguma dúvida também, podem entrar em contato com a gente pelos canais oficiais, a gente tira essas dúvidas. E é basicamente isso, né, Camila? A gente não falou, não está acontecendo. Exatamente. E às vezes é alguma pausa administrativa, alguma coisa que tá... questões contratuais que ainda estão em andamento, né? E são questões mais confidenciais. Sim. Mas sempre que tiver alguma novidade, a gente avisa, né? Sim, porque tão ansiosos quanto vocês, estamos nós, gente. Assim, Sim. vocês não sabem o quanto parte o coração quando a gente pergunta, ai, cadê? A gente fala, ai, não sei. Não posso, né? Não temos ainda a informação quem, mas assim, fiquem tranquilos, porque é uma coisa que assim que a gente souber, a gente vai vir trazer para vocês, tá? Então, quando a gente tiver qualquer resposta, a gente traz e vocês vão ficar sabendo, tá? Então, não é que a gente não tá vendo, que a gente não falou nada sobre, a gente não falou justamente porque não temos ainda o que falar, né? Mas assim que tiver, fiquem tranquilos, tá no forno, tá cozinhando, vai vir. Cozinhando, Daqui a pouquinho chega para nós todos esses títulos incríveis. Bom, e agora, mais um assunto interessante. A gente trouxe várias coisas aqui para poder falar com vocês. Então, a gente vai mostrar coisas lindas. Chegou um monte de coisas, vocês estão vendo aqui na mesa. Títulos incríveis que a gente estava super ansioso. Mas a gente vai falar de alguns especiais aqui. Sandra, mostra pra gente, por favor. Então, a gente vai começar com o nosso queridinho aqui da redação, que é o Kami-sama Hajime Mashita. Quem é fã de shoujo, levanta a mão, porque, olha, gente, essa edição tá linda, inclusive. A gente tem aqui, olha só, uma página com ilustração colorida, tá? Tá uma edição linda. Ela é 2 em 1, tá? Tá lindo. Não tem nem o que falar, né, Daniel? E deixa eu mostrar os brindes também. A gente tem 2 marcadores aqui de página e mais o adesivo que a gente vai colar onde mesmo, Camila? No diário de leitura. leitura. No diário de leitura. E é isso. E agora eu queria contar um pouquinho da história de Kami-sama Hajime Mashita para quem não conhece. Kami-sama Hajime Mashita é um mangá shoujo, né, como eu acabei de falar, e a história ela gira em torno da protagonista Nanami, que por conta de um infortúnio acaba sendo despejada da casa onde morava com seu pai. O pai dela, ele tinha fugido por causa de dívidas. Olha só a situação da menina. E ela se vê sem teto, não tem para onde ir mais. E aí, enquanto ela perambulava pelas ruas, ela acaba conhecendo um rapaz que, na verdade, era um deus. E ele, né, ficou comovido com a história dela, oferece um abrigo. Só que esse abrigo não é uma simples casa, mas sim um templo abandonado. E chegando lá, ela descobre que ela se tornou a divindade do templo. Uau! Curioso, não é? Muito legal. E além desse lindo, que é um clássico que a gente ama, chegou um outro tão fofo que a gente está apaixonado aqui. Então, o próximo título que a gente trouxe aqui, que é uma graça, para quem gosta de gato, e incluso o Daniel, que tem gato, tenho gosta. 2. Toda hora você tá com pelo de gato, inclusive, Sim, né? Quando a gente faz sempre. reunião, dá pra ver na câmera. A gente trouxe aqui Maruru e Hachi, os gatinhos companheiros, que é uma gracinha, gente. Olha, eu vou só dar uma... Ai, peraí. Mostra o marcador, ele tá querendo aparecer aqui porque ele é muito lindo. Que é lindo demais. Olha isso. Aí atrás tem os gatinhos de costas. Uma graça. E também tem um adesivo que vocês vão colar no diário de leitura.
E aí eu queria contar um pouquinho da história para quem nunca ouviu falar. Esse é um título para quem ama gatinhos, como eu acabei de falar. E a história ela gira em torno desses dois gatinhos, Maruru e Hachi. Maruru era, na verdade, um gatinho que tinha uma família que cuidava dele, mas aconteceu algumas coisinhas que ele acabou se perdendo na rua. E aí ele não conseguia mais achar o caminho de volta para casa. E nas ruas ele conheceu o Hachi, um gatinho de rua. E esse gatinho de rua, ele ensina Maruru a sobreviver na cidade. É um mangá bem... Eu achei emocionante, tá? Me tocou. Esse mangá, ele aconteceu uma coisa muito curiosa comigo, que é o efeito Toy Story. Porque eu lembro que quando eu assisti Toy Story lá atrás, depois você entrava no quarto, via o boneco e você falava assim, eles estão pensando alguma coisa, eu vou sair daqui, eles estão tramando algo. E esse mangá aconteceu parecido, porque eu terminei de ler e a primeira vez que eu vi os meus gatos, eu já comecei a olhar para ele diferente. Porque são gatos reais, num mundo real, mas só que a história é do ponto de vista deles. Então eles fazem coisas de gato mesmo. E para quem tem e convive, é muito bom, porque eles sentam de um jeito específico e aí tem uma explicação, o jeito que eles derrubam as coisas, por que eles se batem, por que eles fazem. É muito legal, eles são muito fofinhos os dois, e apesar da história ser focada só nos gatos, tem alguns personagens humanos que aparecem e você assim, é só os gatos, mas o pouquinho que vai falando dos personagens, ele conta alguma coisa, e tem uma nesse primeiro volume que é bem emocionante, assim, eu gostei bastante da história e tô ansioso pelos próximos. Ai, é fofo demais. É muito fofo. Que legal. E, Dani, chegou mais um mangá que a gente queria mostrar, mostra aí pra nós. Sim, esse daqui é muito especial. Nós recebemos a primeira edição do mangá de Cyberpunk, e junto com ele, a versão com uma capa variante, certo? Antes de falar da capa variante, eu vou falar do mangá em si. É um mangá muito especial, ele é muito bonito. Eu acho que pelo vídeo não faz jus às cores que foram utilizadas nessa capa. Tanto ele quanto o marca-página. É um marca-página muito, muito bonito, aqui com a personagem Rebecca, baseado no universo cyberpunk da CD Projekt Red, certo? É um jogo. Nós temos também uma animação de mesmo nome que saiu na Netflix, e esse mangá conta a história antes dos acontecimentos da animação. Então, lá na animação tem um personagem principal, e essa daqui é uma personagem secundária, a Rebecca, e o irmão dela é o Pillar. Eles não são tão aprofundados lá, mas aqui a gente consegue saber muito mais de o que aconteceu com eles para eles chegarem no que acontece na série. E para quem assistiu inteira, é bem emocionante ver esses personagens de novo. Nós tivemos uma oportunidade também de receber uma capa variante feita especificamente para o Brasil, então você pode ver que tem aqui a nossa bandeira, tanto no carro quanto no monitor aqui do lado. E os personagens, essa arte foi feita pelo artista Asano, baseado no mascote da Panini. Então a gente tem aqui o lanceiro, e a gente pode ver o Pillar segurando a lança, a Rebecca com o elmo, e tem um personagem misterioso, que eu não posso falar quem que é só você lendo. Ele está segurando o escudo escrito EPM, que é Editora Panini Modena, é o logo antigo da Panini. Então essa arte é um tributo mesmo para a Panini. Tem uma variação em uma cor só aqui na parte de trás, e é isso. É um mundo muito rico, e o mangá traz tudo de bom que a gente viu tanto nos jogos quanto no anime. Uma coisa interessante também desse título é que eles fizeram um trabalho onde você pode começar a história por onde você quiser. Se você não jogou e não viu o anime, você consegue começar por aqui e tá tudo bem, e você vai aproveitar as outras obras do mesmo jeito depois. E se você quiser começar pelos jogos ou começar pelo anime, também funciona. É um título muito legal para o nosso portfólio. E é lindo, né? Parabéns. Muito, muito lindo. Esse mangá tá com... Assim, eu não sei se no vídeo realmente dá pra ver, mas as cores dele ficou muito... tem páginas coloridas aqui. Tem páginas coloridas. Caiu tem marcador, tem adesivo... O marcador e o adesivo. Tem sobrecapa. Então, ele tem uma sobrecapa, a história já começa aqui na capa. Olha. E ele tem páginas coloridas. Eu achei incrível. Vamos fazer uma brincadeira aqui?
A cara da Sandra fica preocupada. Sandra, convence o pessoal de casa em 10 segundos a ler Kami-sama. Eu fiz uma cola. Você aqui. tem? Ai, aí, tá vendo? Porque não dá pra fazer isso, né? Na hora. Vamos lá. Convence a galera, convence, Em 10 fala. segundos? Fala rapidinho, uma frase assim Tá que bom. ninguém conhece Kami-sama, tá todo mundo muito, eu não sei do que se trata. Vai lá, e como que você faria essa pessoa? Kami-sama, vamos lá. Garota na Pindaíba conhece um deus que dá um presente de grego que deixa a vida dela de ponta cabeça. Caraca, você foi bem. Eu Deu- gostei, deu bom? deu bom. Eu fiquei interessada em ler. E Maruru? O que você falaria de Maruru? Deixa eu ver. Aí fica engraçado isso aqui. Um gatinho princeso conhece um gatinho da quebrada e juntos saem em grandes aventuras. Eu achei perfeito. Achei- É perfeito. É isso. perfeito. É E isso. você, Dani, não vai fugir? Fala aí Não pra vou nós. fugir. Cyberpunk, vai. Cyberpunk, por si só, eu acho que Cyberpunk, neon, tiroteio e violência, pra mim, é o que resume essa história aqui e é o suficiente. É o suficiente, é incrível, é isso. Te convenceu, gente? Depois vocês comentam aqui se vocês ficaram convencidos desses títulos. E vamos falar de coisas também que estão vindo? A gente falou dos títulos que chegaram, tem um monte aqui na mesa que já chegou, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Esses títulos são os lançamentos que nós tivemos agora, mas tem muitos outros. Esses são sim. os últimos lançamentos. E tá para chegar títulos muito legais, que a gente anunciou, inclusive, no palco da CCXP, que foram super aplaudidos e tudo mais. Cyberpunk é jogo, a gente tá falando de títulos que é de jogo também. Sim. Dá uma palavrinha pra gente, explica um pouquinho melhor pra nós. Bom, nós temos colocado vários mangás focados em jogos no nosso portfólio e temos mais 2 vindo por aí. Eles estão para março agora, com pré-venda aberta. Eu tenho aqui o Minecraft, volume 1, essa é a edição japonesa, porque nós não recebemos ainda a nossa edição, e o Resident Evil Ilha da Morte. Os dois são baseados em jogos, eu acho que não precisa de muita apresentação esses 2 títulos. Eu vou falar primeiro do Resident Evil, pode ser? Pode. Nós já temos um mangá de Resident Evil, que é muito antigo, e esse daqui ele é baseado no filme de mesmo nome, Resident Evil Ilha da Morte. Ele conta a história do time de principais personagens da franquia Resident Evil. Então a gente tem aqui a Jill, o Leon, o Chris, a Claire e a Rebecca. Uma coisa muito interessante sobre esse mangá, que eu acho que só por isso vale a pena a gente acompanhar, é que é a primeira vez na história de Resident Evil que a gente presencia a Jill e o Leon ao mesmo tempo, no mesmo lugar, interagindo um com o outro. Esse mangá ele saiu em 2023 em capítulos que foram publicados mensalmente para promover o filme de mesmo nome. Então eles têm a história igual, tanto o filme quanto o mangá, mas com propostas um pouco diferentes. E a gente acompanha eles com um problema com o vírus T, eles vão para uma ilha para investigar o que está acontecendo e Resident Evil acontece pra gente. Então, é a união de personagens incríveis e amados da franquia em uma história. É one shot, então esse volume aqui você vai conseguir ler a história do começo ao fim. E o legal, né, Dani, desse Resident Evil é que tá saindo próximo ao jogo, né? Tá tendo Sim, lançamento. muito próximo ao jogo, dia 27, tem aí o lançamento de Resident Evil 9. Então, vamos ver. Legal. Inclusive o Leon já apareceu, tá mais velho, bonitão, como deve ser. Eu acho que é um bom momento. Boa. E o outro que a gente tem de videogame é o mangá do Minecraft. Esse não é um one shot, ele tem 10 volumes no total? São 10 ou 11 volumes. Eu não lembro, Eu acho que é interessante de Minecraft porque ele é um jogo que brinca com a criatividade e dentro dele não tem uma história específica, o que dá margem para o autor criar o que ele quiser, mas usando o que a gente já conhece, o que a gente vê por aí, criação de ferramentas, criação de armas, minerar, abrir buraco, monstros, lutar contra zumbi, tudo isso com uma história totalmente criativa e divertida. Enquanto esse daqui é para um público um pouco mais adulto, esse tem uma pegada mais infanto-juvenil, mas pode ser aproveitado também pelo público mais velho. Eu sei que muita gente mais velha joga Minecraft também. E ele conta a história de um personagem chamado Nico,
que ele tem uma marca na mão dele, aqui em cima, que é uma marca de família que permite ele usar algumas habilidades de criar itens sem que ele tenha uma mesa para craftar, né, para fazer o item ali como os outros têm que fazer. Então, com isso ele ganha algumas vantagens e ele segue numa aventura até o fim do mundo, o que é muito curioso. Eu não conheço a história inteira, mas o mundo do Minecraft meio que não tem fim, né? Ele vai sendo gerado, então aonde será que ele quer chegar? Eu não sei, mas é muito divertido o primeiro volume. E é isso, é uma aventura baseada num jogo com os elementos que a gente já está acostumado e que a gente gosta bastante. E eu acho que é uma porta de entrada também para a garotada que ainda está se encantando pelo universo dos mangás. É um público que pode ser comum, mas pode ser que fuja também dos nossos clientes que já estão acostumados com os mangás tradicionais. Então, eu acho que é uma porta de entrada para a pessoa começar a ler mangá, para a criançada se divertir. Como o Daniel falou, de 8 a 80 é o jogo mais jogado do mundo. Então, o Minecraft tem tudo para ser um sucesso. A gente está com bastante expectativa. Acho que dá para levar para as escolas, dá para você ler com o seu colega, dá para você usar a imaginação. Acho que a gente... É legal que o Daniel é gamer, né? Sim, então, assim, sim. Ele manja de tudo, aí ele explica pra gente. Aí explica, né, pra gente, então... Eu falo com a minha filha, que eu vejo ela jogando de vez em quando, que eu tenho a memória de Lego, né? Na minha época, quando eu era mais novo, eu brincava de Lego, mas eu queria ter crescido na época de Minecraft, porque é um jogo muito incrível. Eu vejo o que o pessoal faz na questão de criatividade mesmo, né? Tanto que dá margem para você criar uma obra em mangá, dá margem para você criar um filme, dá margem para você fazer um desenho, eu não sei. Mas o pessoal pode brincar à vontade ali dentro e contar as histórias, porque é isso que as pessoas fazem no dia a dia. Então, eu acho... Inclusive, ele conversa muito com o mangá de Pokémon. O tipo de público e a ideia da história são coisas mais simples, mais divertidas. Então, eu acho que vai ser muito incrível essa saga aqui. Tô curioso para ver onde o Nico vai chegar. Eu também. E tem mais um título, né, Sam, que vai chegar agora para março, que a gente também anunciou no palco da CCXP. Mostra ele para nós, por favor. O meu título é um pouco diferente, né, do que o Daniel apresentou, porque a gente está falando de um terror psicológico, chama Shibatarian. E é uma história bem misteriosa, né, de um rapaz que, um belo dia, ele encontra esse outro rapaz enterrado, na verdade, no chão, só com a cabeça para fora, embaixo de uma cerejeira. E aí nasce uma amizade entre eles, só que o mais bizarro ninguém sabe quem é esse menino. E ninguém faz nada também. Então, assim, é um mistério. A Camila já não... A gente apelidou esse mangá de cabecinha aqui. Né? Mangá da cabecinha. Porque, gente, fazer amizade com uma cabeça enterrada na árvore, eu acho que não é uma coisa... Não sei. Não é muito lá um dia comum. Não é um dia comum, muito comum eu isso, acho. né? Mas isso é muito intrigante. Eu fiquei bem... Eu tô curiosa. Eu tô curiosa. Eu acho que tem muito potencial. É isso aí. E é isso. Muito bom. Gente, então são esses os títulos que estão vindo. Logo, logo já estarão em nossas mãos. Vocês perceberam, a gente está com bastante coisa. 2026 promete ser um ano incrível. A gente está com muita coisa guardada aqui na gavetinha para mostrar para vocês. Mas agora a gente vai falar uns spoilers, porque eles merecem. Eu acho. A gente acabou de lançar a segunda quinzena de abril com alguns títulos, que foi A Romã de Hades e A Noiva do Clã Kyogani. São 2 títulos novos e a gente vai falar sobre eles mais daqui pra frente. São 2 shonens muito legais, com bastante ação, do jeitinho que vocês gostam. Mas vamos dar um spoiler de títulos que a gente já sabe que vai vir. Sem data, tá, gente? Ainda não temos uma data oficial no calendário. Mas eu acho que vocês vão curtir pra caramba. Começa com você, Dani. Já solta a bomba, já. Vai parecer que é de propósito, porque eu falei de vários títulos de jogos. Por acaso, os 3 que eu falei até agora são de jogos. E eu vou falar de mais um que mexe comigo, acho que profundamente. Nós vamos lançar o mangá de Zelda Twilight Princess. Nós já temos alguns mangás de Zelda no nosso portfólio, são 5 mangás, cada um. Alguns deles, um volume inteiro conta a história de um jogo,
e alguns deles contam de 2 jogos em si, eles têm, são histórias menores ali, mais fechadinhas. E a versão que nós vamos lançar do mangá de Twilight Princess são 11 volumes no total, que contam a história do jogo de GameCube do começo ao fim. Não só isso, ela desenvolve ainda mais alguns personagens que a gente conhece durante o jogo. Então, ali, como a gente tem que dividir um espaço com a gameplay, com o que o jogador está fazendo, com o próprio Link que está sempre em foco ao mesmo tempo, no caso do mangá, a autora tem uma oportunidade para desenvolver personagens que a gente encontra só de relance. Às vezes, aquele grupo que está sentado em uma mesa e você passou por eles, eles te deram uma informação. Nesse mangá, eles viram uma história e são aprofundados. A própria Zelda tem muito mais espaço dentro da história. E o Link também, que costuma ser mudo. Existe aí a brincadeira que o Link não fala nunca. Ele fala pra caramba nesse mangá, ele tem todo um desenvolvimento dele entendendo o que é ser herói, como ele lida com o peso do que tá acontecendo. E não só isso, tem uma diferença também, porque os outros Zeldas que nós temos até agora, eles são mais focados numa história... Ela não é infantil, mas ela também ela fica ali num meio termo. E esse é baseado no jogo que tem uma... já a aparência dele já é diferente dos demais. Ele foi bem impactante na época porque ele saiu com um visual mais sério do que a gente poderia esperar dos Zeldas. E isso é transmitido para o mangá de uma forma acentuada, inclusive. Então, você pode esperar momentos que acontece coisas um pouco mais violentas do que você espera e algumas temáticas também que você não vê ali durante o jogo. Eu estou bem ansioso para acompanhar. Eu participei da produção dos mangás do Zelda que já tem na Panini muitos anos atrás, na produção das capas, e foi uma coisa bem marcante para mim. Então, saber que a gente vai poder ler de novo essa história que é tão amada me deixa muito contente. Uau, os fãs de Zelda nesse momento estão aqui assim... Celebrando. E fiquem tranquilos, faz muito tempo que não tem reimpressão de Zelda, que a gente, tá... mas como que eu vou comprar Zelda, não sei o quê. Aguardem, teremos novidades. É o que a gente pode falar nesse momento. Ficaram felizes? Comentem aqui, curte, compartilha, tá? Faz aquelas coisas lá que precisa pra gente se manter engajado aqui. Vamos mais um, Sandra? Eu acho que a gente precisa de mais um spoiler. Mais umzinho, vamos lá mais então. Esse daí também eu tô... Então, esse título aqui, eu lembro que quando a gente recebeu aqui na redação as amostras japonesas, foi um furor, né? Porque a edição é linda, não sei se dá pra ver direitinho, mas o traço, tudo, as cores, acho que deixou a gente tudo meio hipnotizado, né? É bem bonita essa edição. E o título, na verdade, ele é um título histórico. A Witch's Life in Mongol é um mangá que se passa no século XIII, onde a nossa protagonista, Fátima, ela é lá da Pérsia. Só que ela foi vendida como escrava para uma família de estudiosos. Ela tentou fugir, tá, gente? Mas o chefe dela trouxe ela de volta e ensinou para ela o quanto é importante a gente ter conhecimento. No final, ela acabou ficando nessa casa, trabalhando e estudando. E aí, depois de uma invasão de mongóis, ela foi sequestrada, gente. Drama. E passou a usar os seus conhecimentos como arma para sobreviver e, posteriormente, controlar um dos maiores impérios que já existiu no mundo. Uau! Então, a gente tem um protagonismo feminino. É uma história muito bonita. A ilustração é linda, então eu espero que vocês gostem. Vendo Diários de uma Apotecária por aí, assim? Eu acho que é mais uma protagonista forte, feminina, que merece todo o louvor, o destaque. Com certeza. Já gostei. Eu gostei muito quando eu vi. Eu achei lindíssimo. Eu falei, gente... Eles combinam por causa disso e porque são lindos, mas são lindos de forma diferente. Sim. O Apotecário é lindo, indo para uma coisa um pouco mais realista aqui. E esse é super estilizado. Eu fiquei muito encantado também com os traços. Né? É muito, muito diferente de todos os outros títulos que a gente tem. E isso me chama muita atenção. Eu também estou muito curioso para acompanhar. Só o Sazon. Sazon. É isso. Tá na moda a gente falar agora. É só o Sazon dos latinos. Agora sim, a gente deu só esse spoiler. São 2 títulos. Daqui a pouco vem muito mais. A gente tem título pra caramba pra anunciar. Vocês se preparem.
2026 está incrível, a gente está muito feliz aqui dentro. Panini está alvoroçada desde o início do ano, porque esse ano é ano de Copa. A empresa inteira se mobiliza, é uma coisa de outro mundo. Vocês não têm noção como que é frenético esse momento pra gente. Mas a gente está aqui, começando 2026, trazendo um monte de atualizações para vocês, falando de obras novas, de obras que chegaram, de coisas que estão acontecendo. E a gente pretende vir mensalmente aqui, trazer algumas coisas importantes. O Panini Cast vai acontecer todos os meses. Então, fiquem ligadinhos, acompanhem a gente. A gente está bem contente, eu fiquei muito feliz com os anúncios que vocês já acabaram de falar. Mas por trás ali eu sei que vai vir muito mais, então se preparem. Anime Friends vem coisa boa pra caramba. Estamos trabalhando bastante, nossa equipe aqui tá forte, unida. E crescendo. E crescendo, e crescendo. A gente Sim. tem um beijo pra Bruninha, um beijo pra Ana, nosso pessoal que tá nos ajudando bastante aqui com todas as coisas, com reimpressões, com a ajuda de lançamento de nota e tudo mais, que a gente ficava doido. Agora a gente está podendo trabalhar, pensar, a casa está em ordem, vamos respirar, começar um ano decente, bacana. Contamos muito com vocês, comentem aqui, tá, pessoal? Participem da pesquisa, por favor, nos ajudem nessa decisão. Então, tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.